Eu quero começar o vídeo de hoje deixando bem claro que eu acho você arrogante, irritante, ignorante e purgante também. Gente, me perdoe, era brincadeira, mas agora falando sério. É chato demais quando a gente é acusado, não é? Ladrão! Ladrãozinho! Ladrão! Seu ladrão! Ladrão! Volta e meia surge alguém pra falar mal da gente, mesmo quando a gente tá fazendo tudo certo, sem dever nada pra ninguém. Ela só anda desse jeito, né? Ela tem alguma nave espacial? Cá pra nós, essa é uma das coisas que mais me irrita. Gente faladeira, gente que fala mal da gente, que acusa, segue o exemplo do diabo. Mentiroso e caluniador! Mentiroso! Caluniador, mentiroso! Eu sei que parece meio exagerado assim o que eu falei, mas Satanás é chamado de acusador na Bíblia. Isso não é em vão. Ele vive de nos acusar, de nos apontar defeitos. E na história de Jó, pobre Jó, o coitado foi alvo das acusações de Satanás. No capítulo 1 de Jó, naquela conversa tensa entre Deus e Satanás que a gente estudou semana passada, Satanás, cheio de marra, deu a entender que Jó só era fiel a Deus porque Deus lhe dava tudo nas mãos, tudo de mão beijada. E fazendo isso, ele acusou Deus também de tirano, dando a entender de que não seria possível servir a Deus por amor. Ele jogou na cara mesmo. O que Satanás queria mesmo era alfinetar Deus. Colocando Jó como egoísta e interesseiro, ele deixou subentendida a ideia de que Deus subornava Jó com as bênçãos que ele lhe dava. E ele fez isso publicamente no céu, chamando a atenção para as mentiras que ele vinha espalhando. E o que Deus faz? Deus aceita a aposta de Satanás e permite que Jó passe por testes. Primeiro, Jó perde tudo. Depois, até mesmo a saúde de Jó não é poupada. Mas o legal é que já no capítulo 2, no verso 3, Deus fala a Satanás que aquilo tudo definitivamente não estava funcionando para ele. Satanás fazia de tudo, mas Jó permanecia fiel e íntegro. Satanás queria jogar na cara, né? Mereceu. Mas enfim, vamos a Jó. Ele lidou muito bem com as provações, mas no capítulo 1, no verso 20 a 22, a gente tem um vislumbre disso. Jó, diante das perdas que teve, ele fica triste, ele rasga as vestes com indignação, mas ele jamais culpa a Deus. Na real, mesmo nessa dificuldade, Jó adora Deus e ele diz que se Deus dá, ele também pode tirar. Fez bem melhor até do que Adão e Eva, né? Que viviam santos e salvos no mundo de pecado lá no Jardim do Éden, mesmo sem passar pelo nível de estresse que Jó passou, caíram no erro. Jó realmente foi muito forte. No final do capítulo 2, surge a esposa de Jó, que a gente não conhece direito porque o texto é meio econômico quanto a ela. Mas o que sabemos é que ela aconselha Jó a amaldiçoar Deus e morrer de uma vez por todas para acabar com tudo aquilo. Coitada. Imagine a angústia dessa mulher enlutada. Eu sei que ela tá errada, mas que dá pena dá. É interessante que ela pergunta a Jó se ele vai mesmo conservar a integridade. Ou seja, ela usou uma expressão semelhante à de Deus quando se refere a Jó na conversa com Satanás e diz que Jó era um homem que conserva a integridade. O triste é que a esposa de Jó o desafia justamente naquilo que ele tinha de mais elogiável. Chato isso, né? E a gente pode cometer o mesmo erro, sendo pedras de tropeço para alguém, tentando aconselhar essa pessoa de forma prática, mas ignorando a vontade de Deus. Todo bem sem Deus tem o mal como aliado. Fica a dica. Mas Jó permaneceu fiel, mesmo tendo que ignorar a sua esposa. Tanto em Jó 1:22 quanto em Jó 2, verso 10, fica evidente que ele se manteve correto em ações e em palavras naquele momento. Mas é óbvio que ele era gente feito nós, ele era pecador igual, porém, ele estava se saindo bem nesse teste. A despeito de toda aquela situação bizarra, perdendo a família, a grana, os bens, os empregados, Jó continuava fiel a Deus. Isso até lembra Jesus no deserto, sendo tentado ali por Satanás 40 dias de privação e ele aguentando firme, sem desistir. Até chegar no ponto em que Satanás teve que desistir porque Jesus não desistiria. Quem fraquejou foi justamente aquele que queria fazer Jesus fraquejar. Bacana, né? É sim. Mas vamos então ao resumo do que a gente estudou nessa semana. Em tópicos, porque tópico é coisa de gente estudada e nós somos bem estudados aqui. 1. Satanás é bicho ruim mesmo. Ele gosta de falar mal, acusar e, é claro, mentir. Não é à toa que a Bíblia diz que ele é acusador, pai da mentira. Ele gosta de acusar os filhos de Deus para, com isso, acusar a Deus. Mas por meio de Jesus, todo e qualquer mal entendido quanto ao caráter de Deus foi exterminado. Segundo, depois do Éden, Satanás não contava com o fracasso. Por isso ele decidiu apostar em Jó. Contra Adão e Eva, que eram santos e perfeitos, foi tão fácil. Mas contra Jó, pecador e frágil, foi impossível. E olha que Jó tinha 1001 desculpas, aparentemente cabíveis para pecar. Isso nos mostra que não é o meio que faz o homem, é o uso que ele faz do seu livre-arbítrio e da sua liberdade de escolha. Terceiro, como diria minha avó, de boas intenções o inferno tá cheio. A gente jura que pode ajudar os outros, aconselhando, usando frases de efeito, tendo conhecimento de causa, mas podemos simplesmente acabar sendo pedra de tropeço.
Veja o exemplo da esposa de Jó. Ela estava ali, sofrendo igual a ele, passando por tudo junto com ele, mas ainda assim ela não pensava como ele. Ela provavelmente tinha um relacionamento com Deus diferente do relacionamento de Jó. E agora, por mais prático que fosse o seu conselho ali pro seu maridão, ela não estava conectada com Deus e com a vontade dele. E todo bem sem Deus se torna mal. Quarto, até Satanás tem seu limite. A história de Jó, de integridade, de fidelidade diante da provação, lembra a de Jesus no deserto. Satanás tentou Jesus de tudo que era jeito, mas não conseguiu fazê-lo cair. Chegou num ponto em que, fracassando, ele mesmo teve que sair de cena. Você também pode viver um testemunho desses. Basta permanecer firme, viver pela fé. Hoje em dia se vê muita fé, mas não em Deus. Fé é confiar em Deus. O que falta à humanidade é entregar a Deus e confiar na direção dele. Temos que ser exemplos para o mundo hoje. Todos nós podemos ser Jó, aguentando firme até a morte, se preciso for. Em Apocalipse 2, no verso 10, fica o conselho de Deus para você. Não tenha medo das coisas que você terá que padecer nessa vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Galera, muito obrigado pela companhia. Curta, compartilha, deixa um comentário, espalha essa mensagem para os seus amigos, mas acima de tudo, vive esse estudo. E vamos que semana que vem tem mais. Aquele abraço, falou, tchau!